Olá, queridos alunos. Nossa aula hoje, tá certo? Eu estou comprando a iluminação aqui para colocar no escritório para ficar ainda melhor a nossa aula, tá bom? Nossa aula hoje vai ser gravada, eu estou fazendo esse experimento de gravação da aula e espero contar com o feedback de vocês para que a gente saiba se fez um bom trabalho ou não. Então, o tema da semana e redação da semana é super interessante, mas hoje eu trouxe um apanhado de algumas coisas que a gente já trabalhou e que vai continuar trabalhando. Não se preocupa que a foto desse quadro vai lá para a nossa plataforma e para os grupos de WhatsApp, tá bom? Me perdoe se houver algum erro aqui. Então, vamos lá. É o seguinte. O tema da semana é a importância da leitura para a construção da cidadania. Olha que interessante. A importância da... Se liga nos textos de apoio. Cuidado para não tangenciar. Vamos usar aquela estruturazinha, né? Primeiro, anota qual o problema. Qual o problema aí? Eu não vou dizer porque você vai fazer essa redação. Tá bom? Então não quero adiantar. Mas o problema é a falta ou a existência? De que modo isso se relaciona à cidadania? Anota antes para não tangenciar o tema. Segundo, já encontra uma tese. Se você tem um problema, você pode usar que teses, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre as teses. E, na sequência, encontra uma contextualização que se coadune perfeitamente com aquilo que você vai apresentar no texto. No caso da importância da leitura, naturalmente, nós temos Paulo Freire, nós temos Jürgen Habermas, para mim é perfeito. Agora, cuidado para relacioná-lo à realidade brasileira. Darcy Ribeiro, que diz que a crise educacional do Brasil não é uma crise, é um projeto de poder, né? O fato de que os livros no Brasil têm valor muito elevado para a maior parte da população que acaba não tendo acesso a eles, né? E a população que tem acesso em bibliotecas públicas, em escolas públicas, normalmente não valorizam a leitura, mesmo nas escolas privadas. Por quê? Porque comumente acontece a pessoa não se libertou dessa cultura, né, trazida pelos portugueses, de cerceamento da leitura. Lembre-se, a máquina de imprensa só chegou no Brasil em 1808, trazido por Dom João VI, né, família real portuguesa fugindo das invasões napoleônicas. Então a sociedade brasileira não tinha o hábito da leitura, né, porque era proibido haver livros aqui, e mesmo quando se instituem os jornais no Rio de Janeiro, por exemplo, foi a capital na época, né? A gente sabe que grande parte da população brasileira era analfabeta. Ainda hoje é um país com um grande número de analfabetos funcionais. Se liga nesse tema, procura as causas desse problema, procura uma boa contextualização. O tema já está lá para vocês, disponível, tá certo? Para todos vocês que nos acompanham aí, já está disponível. Bem, é o seguinte, redação. Aula de hoje, né? Dia 14. A redação, então eu vou começar hoje aqui falando um pouco sobre a tese, né? Olha só, você quando é consciente do processo de feitura do seu texto, né, que você identificou o problema, que você identificou a contextualização, se liga na sua tese. A tese é o âmago do texto, é o mais importante do seu texto. E você tem que colocar essa tese, se liga na dica do Flávio, né? Você tem que escolher essa tese. A tese mais comum que o pessoal mais usa é a tese com causas. Eu acho maravilhosa, né? Escolher as causas do problema que vai discorrer depois no segundo e no terceiro parágrafo. Mas não é o único tipo de tese que você pode colocar, né? Por exemplo, para os alunos que... eu tenho alguns alunos que têm uma certa habilidade já com a tese ampla. A tese ampla é aquela que no final do primeiro parágrafo você afirma: isso posto é fundamental. Olha só, isso posto é fundamental que o poder público e a sociedade civil voltem suas atenções para combater e mitigar as causas e as consequências dessa grave problemática que afeta o contrato social no âmbito tal. Olha só, está pronta, né? Você pensar essa ideia de que é fundamental, você faz sua frase, você tem que fazer um texto autoral, em que, né, você apresenta essa ideia de que o indivíduo deve, de que o Estado, com apoio da sociedade civil, deve combater a problemática, identificando suas causas, suas consequências, em prol da manutenção do contrato social, da dignidade humana, do princípio da dignidade da pessoa humana, do bem-estar de todos. É isso. Olha só que legal, né? Você pode usar essa ideia muito boa, porque durante seu texto você vai trabalhar as causas,
vai trabalhar as consequências, vai explicar como aquele problema afeta o contrato social. E aí o seu texto vai ficar bem amarradinho e você vai dar solução para as causas no final. Não para todos, você pode botar só uma solução para um dos elementos lá na conclusão, colocar assim, dada a problemática XXX, a primeira medida viável, olha, eu não vi isso em nenhum texto esse ano ainda. A primeira medida cabível e viável deve ser a promoção, né, de projetos educacionais caracterizados por isso, que os alunos vão ter acesso por meio disso e disso. Olha só, guarda isso, anota, né? Anota, beleza? Anota que vai ser a sua nota. Desculpa o trocadilho infame. Beleza? Então a tese ampla é essa. Olha, gente, como é bom quando você diz, cara, qual é o tipo de tese que eu vou usar? A maior parte dos alunos não sabe nem o que é tese. E você diz, olha, eu escolhi hoje usar a tese ampla, uma tese mais leve, mas com certeza bastante eficiente. Beleza? Vamos lá. Tese ampla, isso posto desse modo, dessa forma, sendo assim, vírgula, né? Que é um elemento de coesão sequencial, tem vírgula. É fundamental que o poder público, né, cumprindo o seu papel frente aos cidadãos, com apoio da sociedade civil cidadã, combatam as causas e as consequências dessa grave problemática no âmbito tal, no âmbito do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, no âmbito da dignidade da pessoa humana, no âmbito, depende do tema, no ano passado, no âmbito do acesso à arte e à cultura, né, como um fator que fere princípios do contrato social, da cidadania. Então, anota isso, revê esse vídeo várias vezes, tá bom? Nossos vídeos são curtos, 30, 40 minutos, porque assim você pode ver e rever e aí não fica cansativo. Eu acredito nisso, beleza? Excepcionalmente esse vídeo dessa semana, eu vou mandar o link para vocês, já está na plataforma, mas dessa vez eu vou colocar aberto para todo mundo lá, só esse, viu? Não se preocupe não, você que está no curso, você tem a sua exclusividade. Vou colocar lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Para fazer uma campanhazinha, né? Eu decidi retomar o canal, a maior parte dos vídeos que eu mando para vocês, só vocês têm acesso a esses vídeos. Mas a gente vai dar um presentinho para a galera que está em casa precisando assistir, né? Quem sabe a gente não traz alguma contribuição. A tese com causas é a mais comum, a gente vai trabalhar ela depois. A tese com consequências, você pode ir lá e dizer, olha, desse modo, vírgula, é fundamental combater essa problemática no âmbito da preservação do meio ambiente, usar essa expressão no âmbito da preservação do meio ambiente, no âmbito do bem-estar social, no âmbito do acesso ao mercado de trabalho, no âmbito da alimentação, no âmbito da moradia, no âmbito da educação, no âmbito... Depende do problema, cara. Né? Depende do problema. Por exemplo, a gente vai trabalhar essa semana o tema que eu falei para vocês é a importância da leitura para a formação da cidadania. Então, no âmbito da formação educacional do cidadão, no âmbito da formação da criticidade do cidadão, olha só que legal, pessoal. Vamos lá. Então, consequências, eu posso colocar minha tese com consequências durante todo o texto, mostrar como são graves as consequências de um problema. Por exemplo, quais são as consequências do tema do ano passado, democratização do cinema? As consequências são, vamos lá, pensou? Então vou te dizer, tá? As consequências do não acesso ao cinema é que o cidadão tem tolhido o seu direito ao lazer e tem ferido a sua formação da criticidade, posto que o cinema é fundamental para isso, né? Até para construir a própria identidade. Então posso colocar consequências ou principal prejuízo. Ah, Flávio, não é a mesma coisa? Não. Porque você pode botar consequências positivas se o problema for solucionado e provar isso ao longo do texto. Principal problema, por exemplo, principal prejuízo, no caso do acesso ao cinema, né, o principal prejuízo é que o cidadão tem ferido o princípio da sua dignidade no que diz respeito ao acesso à cultura e formação de sua cidadania. Fica mais elegante, né? Mas o que o pessoal mais usa mesmo é a tese com causas, né? E aí eu vou lhe dizer algumas causas interessantes. As duas principais. Primeiro, comportamento do cidadão e ineficiência do Estado. Depois dessas, muita coisa se associa a isso, né? Mau uso da internet, falta de profissionais, tecnologias, recursos, espaços físicos, adesão da sociedade. A gente tem também mau uso da internet, acho que eu não falei ainda, artificialização das relações humanas, impunidade, lembra lá daquele cara do Cesare Beccaria,
que afirma que quando a sociedade acredita culturalmente na impunidade, a prática do delito se torna mais comum. E isso é uma verdade, não é isso? Então, vamos ver aqui, né? Lembra? Né? Nossos alunos aí vão ter acesso à fotografia do quadro. Você, que não é aluno do nosso curso, nos procura, tá certo? Pode pedir aí pelas redes sociais, tá certo? No nosso novo canal, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá certo? O canal do Instagram só voltado para o curso que eu estou lançando agora. Tem poucos seguidores, então você entra lá que vai ter umas lives bem legais. Olha só, principal causa, né? Artificialização das relações humanas, mal uso da internet, impunidade, desigualdade social, que é uma causa muito comum em vários temas, viu? Desigualdade social. Lembra lá do Milton Santos, do Gilberto Menstein, que faleceu recentemente, grande jornalista que escreveu o livro Cidadão no Papel. Lembra da formação histórica do Brasil? Sim, outra causa interessante é a formação histórica da sociedade brasileira, que normalmente vem coadunada com outra causa. Lembra? Você tem a causa principal, que é o seu argumento, mas outras causas vão ser utilizadas para defender essa causa. É óbvio, né? Você tem que escolher, selecionar o seu argumento para defender sua tese, que tem que estar ligado ao problema e bem contextualizado. Mas depois você tem que defender o seu argumento, né? Selecionou, então você vai interpretar, vai articular essas ideias, não é isso? Você vai desenvolver o seu argumento, porque senão não adianta, né? É como dizer, o culpado é o Estado, o culpado é o Estado. Você quer dizer que o Estado é culpado, onde é que o Estado está falhando, né? Hoje até peguei um texto de um grande aluno meu, o Matheus Tagino, que um parágrafo que estava com problema, um parágrafo que estava com problema era justamente esse, em que ele, infelizmente, não desenvolveu o porquê dele ter culpado o Estado no tema que ele escolheu, que era a questão da vulnerabilidade, né? A importância da solidariedade em relação a pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. Tema difícil e o texto dele foi show. Olha só, então causas, repito, artificialização das relações humanas, formação histórico-cultural, escolhe lá um historiador, Boris Fausto, para botar no teu texto, lê o Boris Fausto, o Eric Hobsbawm com o livro A Era dos Extremos, A Era das Revoluções também, né? Escolhe um bom historiador, a Mari Del Priori, grande historiadora brasileira, né? Recomendo o livro A História das Mulheres do Brasil. Enfim, acho que o título é esse. Acho que é da editora Contexto, eu não tenho certeza. Procura lá. Né? E compra antes que os impostos sobre os livros seja aprovado, né? Vamos lá. Devia ter pego uma aguinha aqui. Gente, então, causas, né? A gente também tem a desigualdade social, que eu já falei, mau uso da internet, não é isso? Agora lembra, a maior parte dos temas de redação estão ligados a dois elementos. A ineficiência do Estado em garantir o contrato social e o comportamento da sociedade. Normalmente está ligado a isso. Porque, por exemplo, quando eu falo de desigualdade social, o Estado não tem conseguido promover políticas públicas para combater a pobreza, né, com geração de emprego e renda. Nosso Estado, infelizmente, não tem sido eficiente. Isso não é de hoje, né? Houve alguns grandes avanços no período aí atrás, mas a gente sabe como a situação está. Vocês assistam às aulas de História, de Geografia, de Sociologia, com muito afinco, tá bom? Vamos lá. Então, sempre vai estar ligado a uma coisa ou outra. Se eu falo, por exemplo, que o Estado é culpado, né? Aí eu vou pensar, né? Causas, ó. Vamos pensar em deficiência estatal. Vê aí, tá? Vê aí, bota no teu computador, no teu notebook, olha só, no celular, beleza? E a foto do quadro está disponível no final da aula. Ineficiência estatal. Está ligado ao quê? São as políticas públicas, a ineficiência estatal. Você não precisa ficar falando só o Estado, o Estado, o Estado. Você pode falar as políticas públicas, né? Políticas públicas existem. Não vai dizer que não existe política pública, porque existe política pública para tudo, gente. Existe política pública para tudo. Às vezes elas não são eficientes, porque às vezes quem está no poder pratica a necropolítica, né? Por exemplo, que é a ideia, né? De deixar de lado aqueles que são vistos como cidadãos de terceira categoria, né? Aqueles que moram nas ruas, por exemplo, determinados grupos que acabam, determinados governantes, do executivo, do legislativo e até agentes do judiciário acabam, né, agindo de forma a promover essa necropolítica, como recentemente aconteceu, em que uma juíza qualificou o indivíduo como bandido porque ele tinha
a cor da pele negra era afrodescendente, brasileiro negro. Olha só. Então dá uma estudadinha lá, procura necropolítica na internet que você vai achar. Necro, de morte, política, política da morte. Beleza, mas existe política pública para tudo. Saúde, segurança, educação, moradia, emprego, alimentação, previdência social, assistência aos desamparados, assistência à maternidade, né? Proteção da infância, da juventude, está tudo lá no artigo 6º da Constituição, por exemplo. Né? O Estado é um dos objetivos do nosso Estado, promover a dignidade da pessoa humana, porque nós temos como pilares a nossa Constituição, nosso contrato social vigente, o legalismo inglês, a importância das leis para o bem-estar da coletividade, manter a ordem. Né? Nós temos o contratualismo europeu do século XVIII, que caracteriza o fato, né, de que o Estado deve promover políticas públicas em prol do cidadão. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 10 de dezembro de 1948, o Brasil, pelas mãos do grande diplomata, né, Oswaldo Aranha, ele foi que assinou primeiro, né, o primeiro país que aderiu. Aquilo e construiu-se isso ao longo de séculos, sobretudo do século XX, e a gente chegou à nossa Constituição Cidadã, que aí é um problema, pouca gente conhece, a gente vai ver isso aqui. Ou seja, sempre sair relacionando uma ideia a outra. Mas lembre-se, existe política pública para tudo, não vai dizer que não existe. Existe. Só que às vezes elas são deficientes. Você vai, né, focar muito, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, porque pode ser, a política pública, ela pode ser ineficiente por causa da ação do judiciário, por causa da ação do legislativo, mas a maioria das vezes é por causa da ação do executivo. Então não fica falando só o Estado. Essa semana eu trabalhei o tema sobre os desafios da gestão do lixo no Brasil, e pouquíssimos textos eu vi que foi direto e disse que a gestão do lixo é um problema estatal. Eu vi uma redação muito boa, que eu estou preparando material com essa redação, de uma aluna chamada Maria Eduarda, tá certo? E ela conseguiu trabalhar com a ideia dos municípios, os mais de 5 mil, acho que 5 mil, não lembro bem, 476, mas não lembro. Mais de 5 mil municípios, ela colocou desse jeito, não lembrou o número exato, foi inteligente. Porque quem é responsável pela gestão do lixo? Os municípios, como diz a política, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, gente, não fica falando só o Estado. Observa se é o poder público estadual, o poder público, se é o poder executivo estadual, federal, municipal. Tenta mostrar maior conhecimento das instâncias de poder no nosso país. E aí você vai fazer um texto melhor. Diz quem é o responsável por aquele problema. Teu texto já vai se tornar mais autoral e você sai daqueles modelozinhos prontos na internet. E a ineficiência do Estado está ligada ao quê? A falta de profissionais, falta de profissionais, mas não é só o profissional, o engenheiro, né? Não é só se a gente tem problemas de mobilidade urbana, cabe às prefeituras contratar, né, engenheiros de tráfego e não só um amigo do prefeito, tá? Se a gente tem problemas de arborização urbana, que é um tema possível, suave, né? As prefeituras têm que contratar o quê? Engenheiros ambientais, por exemplo, para articular o planejamento da arborização das cidades. Então, quando a gente fala falta de profissionais, a gente está explicando porque o Estado é ineficiente. Aí, às vezes, é falta de profissionais. Só que quando a gente fala de profissionais, não é só o engenheiro, não é só o advogado, não é só o sanitarista, né? Não é só o sanitarista, beleza? Profissionais, a gente está falando de gestores, tá bom? Então faltam gestores competentes. Ou então, às vezes, faltam gestores mesmo, beleza? Às vezes é porque esses profissionais estão envolvidos com desvios de verba, desvios de recursos, então faltam profissionais éticos. Você pode trabalhar isso e pode mostrar como exemplos muitos casos que a gente vê na mídia jornalística brasileira. Profissionais como material humano, aí vem os profissionais, que é a ideia da profissão mesmo, aquele indivíduo. Por exemplo, muitas cidades brasileiras de pequeno porte, faltam professores. Isso mesmo, gente, às vezes o cara é formado em história, tem que dar aula de geografia, matemática, inglês, tá certo? Isso é um problema, por exemplo, para a educação, beleza? No Brasil, por exemplo, a gente está sofrendo com a falta de profissionais ligados às novas tecnologias que estão aí gerindo, né? Estão sendo a bola da revolução técnico-científica informacional que nós estamos passando. Muitos dos nossos profissionais acabam indo para o exterior, como biólogos,
pesquisadores, a gente tem visto isso, grandes pesquisadores brasileiros estão em outros países, né? Como na Inglaterra, em Oxford, desenvolvendo a vacina contra o coronavírus. Por que eles não estão aqui, né? Então, você pode falar sobre a falta de profissionais. Então, ó, o Estado também é ineficiente quando faltam recursos, dinheiro, né? E às vezes o recurso é mal gerido, aí você já mistura esse com esse, né? Às vezes falta dinheiro mesmo, né? Por exemplo, falta verbas para muitas prefeituras construírem aterros sanitários. Por isso que nós ainda temos no Brasil cerca de 3 mil lixões. Eu vi isso essa semana, agora, nessa segunda semana de agosto de 2020, vi aí no Jornal Nacional que a gente tem cerca de 3 mil lixões no Brasil ainda. Por quê? Porque construir um lixão é muito dispendioso, então as prefeituras precisam do recurso para criar, né, esses... Então às vezes falta recursos. Ou os recursos são desviados ou mal geridos, aí você faz associações. Faltam tecnologias, por exemplo. Faltam tecnologias no Brasil, ainda faltam tecnologias para a gestão do lixo, para reciclagem, né, para compostagem. Existem essas tecnologias no Brasil? Existem, mas em muitos lugares não chegam essas tecnologias. Né? Faltam tecnologias nos hospitais públicos, muitos hospitais não contam com aparelhos de ressonância magnética quando deveriam contar. Né? E às vezes faltam até tecnologias básicas, gente, como por exemplo luva para procedimento nos hospitais, nos postos de saúde, e aí depende da gestão de quem? Do prefeito, nesse caso. Né? Espaço físico, ano passado faltava o quê? Espaços físicos. Espaço físico. Faltavam salas de cinema nas periferias das cidades, né? Que estão normalmente concentradas nos shoppings, e faltava cinema nas pequenas cidades de pequeno porte, tá ok? Então, às vezes, falta espaço físico. Aí você já liga o quê? Falta de recurso e questão da gestão. Adesão da sociedade. E aí você já mistura essa ideia com a ideia do comportamento do cidadão. E por que a sociedade não adere a algumas políticas públicas? E esse é o problema, né? Por exemplo, não aderir à campanha de vacinação, não aderir a leis de códigos, não aderir a políticas públicas como do combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a chikungunya, né, a febre amarela, beleza? O zika vírus e a dengue, beleza? Então, aí você tem essa ideia, né? Quando eu penso nesses temas que versam sobre doenças, eu já venho na minha cabeça de imediato essa seguinte introdução. Olha só, com as grandes navegações se iniciou não só uma globalização mais intensa do ponto de vista econômico e cultural, mas também biológico, pois doenças que estavam restritas a determinados continentes passaram a estar presentes em praticamente todos, como é o caso do Aedes aegypti, que não é natural do Brasil. Olha só, gente, você quando bota no papel e planeja antes, vai dar certo, tá? E não perde nossas aulas, tá bom? Essa aqui é aberta para todo mundo, mas vocês sabem que nosso trabalho aí intenso de estudo, de renovação, coisa e tal, vai permitir que a gente ainda possa promover aulas melhores do que essas para os nossos alunos que têm acesso a uma plataforma exclusiva, mas algumas delas para todos que tiverem interesse em fazer uma boa redação com nosso apoio. Vamos lá. Cultura do individualismo. É por isso que às vezes a sociedade não adere. Cultura do individualismo. A gente se lembra do Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, capítulo 5, Homem Cordial. A ideia de que o indivíduo, muitos indivíduos no Brasil, adotam uma cultura de maior preocupação com o seu bem-estar individual do que da coletividade. E às vezes, muitas vezes, acabam prejudicando a coletividade em prol do seu bem-estar individual. Por exemplo, jogar lixo na rua, quer ir até a lixeira. Né? Ou, por exemplo, né, desrespeitar leis de trânsito, é uma também. Então, a ideia da própria corrupção no cotidiano, né? Dá uma olhada lá, Sérgio Buarque de Holanda, lê pelo menos o capítulo 5. Não vai só com frase pronta não, cara. Dá uma lida. Tem tempo, tem até janeiro, 6 meses. Baixo poder de discernimento. E às vezes o cidadão não adere às políticas públicas porque não entende a importância dessas políticas públicas, né? Porque tem baixo poder de discernimento, não tem o poder de criticidade suficiente para participar dessas políticas. Então o que é que eu peço a vocês? Olha só. Se eu escolhi uma causa como essa ineficiência do Estado, eu já tenho um monte de coisinha aqui para colocar no meu parágrafo, né, que eu vou discutir lá o tema. Por exemplo, por que no Brasil a leitura é um problema? A ineficiência do Estado. Em que você vai desenvolver. É claro que há outras causas aqui, né? Não só essas duas, eu vou trabalhar as outras ainda. Por exemplo, a questão da leitura está ligada à questão histórica, né? No Brasil, a desigualdade social. Questão histórica, a questão dos negros, né? Libertação em 1888.
né? E não foi pela Princesa Isabel, foi todo um processo. A gente sabe disso, que participaram nomes como Joaquim Nabuco. Mas vamos entrar nesse mérito agora, não, fica para a próxima, né? Nós vamos ter uma aula especial sobre desigualdade social na redação. Como usar? Olha só, então, comportamento do cidadão, certo? O comportamento do cidadão, beleza? Está ligado, e eu vou colocar um tracinho aqui, ó. Comportamento do cidadão, deixe-me encontrar o pincel aqui, achei. Comportamento do cidadão, muitas vezes está ligado a isso aqui, ó. Tá bom? Artificialização das relações humanas. Quem é que artificializa as relações humanas? O cidadão, né? Que pauta sua visão em modelos de consumo, de estética, não é? De território. Ah, você é bonito, quem é de tal cidade, quem é de tal país, quem é... Poxa, então isso é uma artificialização. Fulano é mais bonito porque ele é famoso. Fulano é mais bonito porque ele tem determinado produto tecnológico. Então, a artificialização das relações humanas. Quando eu penso em artificialização das relações humanas, então eu pensei o quê? Comportamento do cidadão, por exemplo, um tema como a questão do bullying, um tema como a questão da cultura do ódio, um tema como o mau uso das redes sociais, artificialização das relações humanas. E eu lembro de alguns nomes na hora, que não entenderam como é que se faz o planejamento. Zygmunt Bauman, né? A modernidade líquida de Zygmunt Bauman, né? Que cuidado com essa metáfora, sabe explicar. Guy Debord é a dica da vez. Inclusive vamos ter um vídeo especial sobre Guy Debord. A Sociedade do Espetáculo, esse livro de 1967, antes da internet, mas ele já mostrava que as mídias, que a sociedade estava se transformando num grande espetáculo, né? Então perde-se a essência, alimenta-se a aparência, alimenta-se